Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto que acabou não saindo no vídeo anterior. E para você que ainda não assistiu o vídeo anterior, pode ir lá, voltar que tem uma história bacana para vocês conhecerem. A história que não saiu no outro vídeo foi no dia que eu tive o acidente, que eu me envolvi no acidente. Foi o meu primeiro e único acidente que eu tive. E antes de mais nada, antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero agradecer a todo mundo que tá junto aí, todo mundo que fidelizou. Quero trazer para vocês cada vez mais conteúdo bacana, né? Porque hoje o mundo aí só tem, a maioria das vezes é notícia ruim. Eu quero ter para vocês um entretenimento bom, beleza? Então antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o seu sininho aí, deixe o seu comentário, o seu like, beleza? Então, em 2017 eu tirei a minha habilitação, né? E em 2018 a gente tinha se não me engano, uma festa junina em Mogi das Cruzes. Aí a gente precisava comprar algumas coisas no mercado. Aí eu cheguei na minha mãe, pedi, né, e avisei ela, ó, tô indo no mercado com o carro porque a gente vai precisar comprar algumas coisas, comida para levar essas coisas e tal. Aí nisso a gente foi, né? Eu tava com a minha provisória ainda, com a habilitação, e a gente foi pro mercado e tal. Na hora que a gente tava voltando, aqui no centro de Ervelino, eu parei no semáforo, né? E tinha uma fileira de carros. Aí nessa daí, tava parado, beleza. E aqui em São Paulo, pelo menos no meu bairro, a faixa de ônibus é do lado direito, né? E tinha 3 faixas e eu tava na faixa do meio. Aí beleza, o farol abriu, foi pro verde, né? E eu fui sair de trás dos carros, da fileira de carro, para ir para a faixa da esquerda que tava vazia. Nessa eu olhei no retrovisor esquerdo, não vi nada. Na hora que eu tava saindo para ir para a faixa da esquerda, chegou uma perua de transporte público, né? E a partir daí, o que ela fez? Ela veio por trás de mim, ela tava aqui atrás de mim e ela foi por mesma direção que eu, para a esquerda. Na hora que eu vi, ela já tava em cima. Aí ela pegou, jogou, ela fez isso aqui, ó, tava no meio, jogou para a esquerda e voltou. Nessa que ela voltou, o carro tinha saído um pouquinho à frente dele assim, então ela saiu arregaçando tudo. Pegou a porta traseira, pegou a porta dianteira, que é a minha do motorista, e pegou a parte da lateral do carro na frente. E foi esses 3. Aí depois, nisso daí, quando bateu na porta da frente, acertou o retrovisor. E nessa do retrovisor, o retrovisor não quebrou. O retrovisor ele entrou para dentro, onde tem a parte do vidro. Então esse vidro todo acabou quebrando e caiu tudo em cima de mim. Nesse dia eu fiquei muito em choque, porque eu nunca tinha passado nem como passageiro por um acidente e muito menos dirigindo. E aí meu psicológico ali abalou na hora, eu só pensava no meu pai, pensava como que ia ser como que ele ia reagir a esse acidente, né? Porque meu pai sempre foi muito cuidadoso com o carro, então toda vez que ele tinha um carro, ele comprava um carro, ele se apegava àquele carro. Por quê? Porque ele comprava os carros tudo originalzinho, então ele queria o carro perfeito, o carro originalzinho e tal. Aí eu ficava com isso na mente. Tanto que eu nem consegui direito falar com o cara. Aí eu peguei o carro, nesse dia tava com 5 pessoas contando comigo. Tava o meu irmão, tava outras pessoas, amigo meu também. E nisso, não bebo, então não tava alterado, não tava correndo, estava parado, tava no semáforo, né? E aí depois disso eu fui pra casa, né? Minha mãe tava trabalhando esse dia, minha mãe é manicure. E ela tava trabalhando em casa, né? E eu cheguei, né? Carro todo destruído, a porta assim, as 2 portas lateral, eu falei, nossa, eu vou ouvir um monte, se meu pai me ver, acho que ele me mata. E aí eu tava com o sítio marcado, né? Aí eu falei assim, eu vou falar pra minha mãe, né? Eu vou avisar ela, cheguei, desci as escadas e chamei ela. Aí eu falei, ó, sobe lá em casa sobe lá em cima na rua que bateram num carro. E ela já ficou preocupada demais e tal. E meu pai não tinha chego do serviço ainda. Aí ela subiu, beleza, eu mostrei pra ela. Aí ela falou assim, ó, só espera o seu pai chegar. Aí beleza, e nisso tava já dando a hora
deu os meninos ir pro sítio já. Era em torno de, por volta de 7h30, 8 horas isso aí. Meu pai não tinha chegado ainda. Aí eu peguei, guardei o carro, né, tal, dei a chave pra ela e fui pro sítio. Beleza, a gente fui pro sítio, né. E quando eu cheguei no sítio, meu irmão que tava conversando com a minha mãe. Aí minha mãe tava passando tudo que tava acontecendo em casa, tava falando pra ele, né. E nesse dia ela até falou que vocês nem não deveriam nem ter ido, que não sei o que. Mas eu preferi ter ido pro sítio esse dia porque eu não queria ver diretamente a reação do meu pai, né? Então, quando ele chegou lá no sítio, ela ficou contando pro meu irmão e meu irmão passou tudo pra mim. Aí beleza, passou os dias, né? Passou no final de semana, no domingo voltamos. A gente foi numa sexta e voltamos no domingo. Aí eu cheguei em casa, meu pai não tava em casa, só tava minha mãe. Aí eu continuei conversando com a minha mãe, tal. Aí depois o meu pai veio conversar comigo, ele quis saber, meu pai, graças a Deus esse dia já tava tranquilão já. Aí a partir daí ele veio conversar comigo, saber entender de mim o que houve de verdade mesmo. Aí eu peguei e expliquei, graças a Deus ficou de boa. Mas eu, pra ser sincero, eu fiquei muito em choque assim pra ver a reação do meu pai. Porque eu nunca vi, quem conhece meu pai sabe que é um rapaz muito simpático e tal, trata bem todo mundo. E eu não queria ver o outro lado dele. Então a partir daí eu falei, não, eu preciso ir pro sítio, porque se eu ficar aqui eu vou ver um lado do meu pai que eu não quero ver. Aí depois disso, meu pai, ele tem um rapaz aqui conhecido dele, que trabalha com funilaria e essas coisas. Aí ele foi e viu o orçamento e tudo. Aí deu tudo certo, graças a Deus. E isso foi em junho. Foi em junho. Foi no ano da Copa, era o mês da Copa. E em setembro, meu pai tava pensando em ir pra Araraquara, como ele disse no vídeo. E eu, caramba, como. Ele falou, você que vai dirigir. E eu falei, caramba, mano. E eu só via aquele na mente o acidente, direto. Foi difícil de esquecer. Aí teve uma vez que eu tava no ponto de ônibus pra ir pra faculdade, esperando o ônibus, né? E era uma avenida bem movimentada. Tô lá no ônibus, aí eu vejo o que aconteceu comigo no mesmo acidente. Tinha um rapaz no Corsa, na faixa do meio, e na faixa da esquerda tava vindo um caminhão-pipa, aqueles que carregam água. E ele tava vindo, faixa da esquerda, geralmente os caras correm, usa pra correr bastante. E nisso aí o cara tava meio que perdido na faixa do meio, o caminhão-pipa veio, não teve controle, saiu arregaçando a porta tudo. E eu fiquei com aquilo na mente, eu falei, caraca, e eu vou viajar, vou ir para Araraquara, vou pegar a rodovia e ainda vejo mais isso. E eu, psicológico abalado. Mas aí quando chegou setembro, a gente viajou no feriado, 7 de setembro e tal. E aí meu pai, foi a primeira vez ali que eu peguei a rodovia. E daqui para Araraquara dá uns 300 e poucos quilômetros por aí. É longe. Então aí a partir daí a gente foi, né? Ele levou até uma metade do caminho, de lá eu peguei. E graças a Deus eu fui, chegamos lá bem. Graças a Deus em rodovia assim nunca aconteceu de acidente, só essa ocasião. E antes do meu pai ter o C3, o Citroën, ele teve o Monza, né? Que foi contado no outro vídeo. E uma vez era um dia de domingo, ele foi visitar a irmã dele, né? Foi de carro. E era domingo à noite, já, mas por volta de 9 horas por aí. E ele foi junto com a minha mãe, então eu e meus irmãos estavam em casa. Quando eu pensar que não, eles chegaram com o carro. Aí minha mãe foi a primeira a entrar dentro de casa. Aí ela falou assim, vai ver o que o motoqueiro fez no carro. Aí quando eu subi, olhei pro lado assim e o lado do motorista tava de boa. Quando eu olhei pro outro lado, do passageiro, arregaçaram a porta do Monza, arregaçaram o paralama na parte da frente, a lateral. Aí a minha mãe contando, disse que foi um motoqueiro, que ele bateu de cheio assim, ó, bem de lado assim, acertou ela. Ela disse que ele pulou por cima do carro assim, porque o impacto foi muito forte. Só que nessa ocasião aí, o meu pai que tava errado. Então, só que graças a Deus não deu nada aí.
E aí, meu pai tinha muito amor pelo Monza também. E eu acho que quando eu sofri o acidente, acredito eu que ele lembrou desse episódio dele também. Então, acho que foi o que mais amenizou ele assim. É nóis, galera. Espero que tenha gostado de mais esse vídeo. Curta, compartilha pra família inteira, pra geral. E tamo junto. Já já tem mais vídeo pra vocês. É nóis.